Credo, professor, termina logo essa palestra, porque eu pedi um lanche no iFood e já vai chegar. Tá bom, vamos correr aqui então. Crianças pós-guerra, ou seja, o que aconteceu depois da guerra. Como vocês podem ver, senhores, olha só, cadê aqui meu lápis? Olha só, tá vendo isso aqui, ó? Sabe como que é o nome disso aqui, ó? É bagaço. Senhores, isso mesmo. A Europa estava um bagaço. A Europa estava em frangalhos. A Europa estava destruída, senhores. Não sobrou quase nada. Se vocês pensarem nas casinhas bonitinhas que as pessoas... Tá destruído. Professor, a igreja tá destruída. E os museus tá destruído. Mercado tá destruído, tá tudo destruído. A Europa, senhores, o mundo estava um caco. Os reflexos da guerra foram terríveis. Essa guerra não foi interessante para ninguém. Talvez para os Estados Unidos um pouco, né? Mas para o resto do mundo, senhores, ela representou apenas morte, destruição sem precedentes e... Eu vou usar um termo errado para deixar bem claro o que aconteceu com a Europa naquele momento. O bagaçamento de sua economia. Por quê? Galera, a questão aqui nem é a possibilidade das pessoas voltarem a trabalhar, porque não tinha onde trabalhar. Estava tudo caído. As casas, os comércios, tudo estava destruído. É nesse momento que uma série de monumentos históricos, uma série de patrimônios da humanidade, uma série de igrejas históricas, monumentos históricos foram infelizmente derrubados, destruídos, sem possibilidade de conserto. Porque o que sobrou foi uma montanha de entulho. Crianças, impulso da ONU na Alemanha, uma cidade alemã, acordos de fim de guerra foram selados. Acordos de paz e de pós-guerra foram firmados. A Alemanha foi dividida em duas, a fim de que fosse desnazificada, entre aspas, tá? Porque essa palavra não existe. Bom, acabei de inventar. Então, tá, foi desnazificada, tá? Professor, ela foi dividida em duas? Como assim? Sim, senhores. A Alemanha era um perigo potencial. Então, ela foi dividida e cuidada. Ela foi... tem uma expressão em inglês, foi babysit, né? Ela foi cuidada pelas duas potências que surgiram a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Eram elas os Estados Unidos e a União Soviética, tanto que um lado alemão ficou sob o encargo dos Estados Unidos e o outro da União Soviética. Essa ficou conhecida como a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, e havia um muro que as dividia. Nós falaremos disso nas próximas palestras. Mas saibam que a Alemanha, um potencial perigo, vai que eles resolvem começar outra guerra, porque a Alemanha é muito poderosa, com potencial de crescimento infinito, é melhor cuidar dela para que ela não saia do controle, tá? Entre 60 e 70 milhões de pessoas morreram, olha só quanta gente morreu. Eu não estou muito certo, eu acredito que a Argentina tenha mais ou menos isso de população. Imagine só, de repente, todos na Argentina caindo duro. Foi isso que representou a Segunda Guerra Mundial. Efeitos tenebrosos, milhões de pessoas, quase 100 milhões de pessoas mortas. Pessoal, isso é muita gente. Eu tô falando da Argentina de hoje, 2020. Para aquela época, então, 70 milhões era um número ainda mais assombroso. Deus me livre que não tenha uma terceira, porque senão a gente está perdido. Muitos países, aliás, todos os países estavam em frangalhos, detonados. E, senhores, o poder militar e econômico apresentado pelos Estados Unidos e pela União Soviética naquele momento, o seu posicionamento, o seu papel na guerra, permitiu com que o espaço de poder a nível mundial fosse reconfigurado. A partir de então, dois gigantes surgiram, os Estados Unidos e a União Soviética. Mas, como eu já falei, a gente não vai falar disso hoje. A gente vai falar, na verdade, da criação da ONU e da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, dos Direitos Humanos. Crianças, a ONU, na verdade, entre aspas, já existia, tá? Antes da ONU, nós tínhamos um órgão parecido, um órgão semelhante, chamado Liga das Nações. O objetivo dele era parecido com o da ONU, impedir o acontecimento de conflitos a nível mundial, aliás, qualquer conflito envolvendo nações, tá? A Liga das Nações foi criada a partir depois da Primeira Guerra Mundial. O objetivo dela era impedir que outra guerra acontecesse. Não deu muito certo, né? Pois é.
Então, ela foi reformulada e passou a se chamar ONU, Organização das Nações Unidas. Os aliados, senhores, criaram-na com o fim de ter papel internacional. Ela deve ser capaz de apaziguar conflitos. Ela conta com setores, senhores, tanto econômicos quanto estratégicos, militares. É que vocês são criança, né? Eles vão dormir 7h30 e acabam não vendo o jornal. Mas se vocês assistirem o jornal televisivo, não vai ser muito difícil de vocês verem, por exemplo, uma missão da ONU na qual tropas internacionais encontram-se em determinado país para tentar conter os avanços da miséria ou das incursões de ditadores, e a gente vai ter lá soldados com capacete azul escrito UN, United Nations, e eles vão ter tanques, e eles vão ter equipamentos, e eles estão muito bem equipados. Por quê? Porque aquele é um órgão internacional financiado pelas nações que o compõem. O objetivo da ONU, então, é múltiplo, senhores, é múltiplo, tá? Tem uma série de setores que, por exemplo, trabalham com as questões patrimoniais, como a Unesco, faz parte da ONU também, mas, nesse momento, o objetivo maior da ONU é impedir que outras guerras tão poderosas e destrutivas quanto a segunda voltassem a acontecer. Em conformidade com os princípios dessa organização, senhores, é elaborada e votada e promulgada a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. E ela tinha por objetivo oferecer parâmetros para todas as nações envolvidas que estivessem referentes às liberdades e os direitos do indivíduo humano, tá? Lá estão estipulados os direitos que a pessoa tem, o ser humano tem, e eles vão desde uma educação de qualidade, o direito de moradia, o direito ao lazer, o direito à dignidade, etc, etc, etc. Tudo aquilo que a guerra toma das pessoas, a declaração tem como objetivo deixar bastante claro que todas as nações que estão de acordo com aquilo que é estipulado pela ONU por essa declaração devem seguir. Passo A, B, C, D, E, tem lá um monte de diretriz. Professor, e quem não segue? Quem não segue provavelmente vai ficar mal visto por parte dos grupos internacionais. Isso pode resultar, senhores, em embargos econômicos, em reprimendas, em cartas de repúdio ou, no pior dos casos, em invasão, tá? A ONU tem um exército e, se necessário, ela o usa. Sim, senhores, existe uma série de críticas contra a ONU, a forma como ela opera, etc. De qualquer forma, a criação da mesma se dá em um contexto e o objetivo dela está intimamente associado àquele contexto. Crianças, grosso modo, o objetivo tanto da ONU quanto dessa declaração é impedir que novas barbáries voltem a acontecer. Infelizmente, a Segunda Guerra Mundial não foi a última guerra que o mundo moderno presenciou, tá? Outras vieram, mas com um potencial mortífero muito menor. Menos mal, espero que daqui para frente esse número reduza-se a 0, porque não agora. Basta que reconhecemos os direitos das pessoas e a condição humana dos indivíduos, senhores. Sim, senhores, a condição humana dos indivíduos. Sim, parece óbvio dizer isso, mas em um mundo no qual 70 milhões de pessoas morrem em questão de poucos anos, talvez essa questão não seja óbvia para todos. Crianças, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estudem, se cuidem, se puderem, não saia de casa, espere esse período acabar, tá? Logo a gente se vê em sala de aula. Bom recesso para todos, se cuidem de novo e um beijo do tchau pra vocês.